estamos aqui com o professor Wagner Valente. Ele graciosamente vai conceder esse bate-papo conosco aqui. Eu sou o professor Donizete aqui, aluno do curso de doutorado da Uninove. Eu tenho a nossa amiga Rosana, que também é doutoranda na Uninove. Nós temos o Silvio e o Robson na nossa equipe, e essa é um bate-papo para a aula de inovação do professor Marcos Mazieri, aqui da Uninove. E a gente vai falar sobre inovação, a gente vai falar de vários assuntos, vai falar da tríplice hélice, a gente vai falar um pouquinho da rede de colaboração, a gente vai falar de instituições de fomento. Então, a gente está aqui com o professor Wagner Valente, e eu vou pedir para a Rosana, para ela já esquentar os tambores aí, começar a conversar com o professor Wagner Valente. É com você, Rosana, vamos lá? Obrigada, professor. Deixa eu apresentar o professor Wagner. Eu queria só agradecer o seu precioso tempo aqui com a gente. O professor Wagner Valente é pesquisador nível 1A do CNPq. Ele tem graduação, mestrado e doutorado em Ciências Biológicas pela Universidade de São Paulo. Recebeu o título de Fellow da World Aquaculture Society na Austrália e outros prêmios nacionais e internacionais. Ele é professor da Unesp desde 1986. Atualmente é docente da pós-graduação do Centro de Aquicultura da Unesp. Foi professor visitante da Universidade de Buenos Aires e consultor do USDA nos Estados Unidos e outras agências internacionais de apoio à pesquisa. Foi diretor da Agência Unesp de Inovação de 2018 a 2021. Foi fundador e diretor do Centro de Aquicultura da Unesp, participando da criação do curso de pós-graduação em aquicultura, coordenou diversos programas e redes de pesquisas promovidos por ministérios e órgãos federais, ministrou palestras de aberturas em vários congressos, tem atuado como editor de várias revistas científicas internacionais. Em 2000, ele editou em Oxford, na Inglaterra, um livro que é referência mundial sobre cultivo de camarões em água doce, coordenando o trabalho de 32 especialistas da Ásia, Europa, América do Norte, América Central e América do Sul. Foi vice-presidente e diretor da Sociedade Mundial de Aquicultura, com sede nos Estados Unidos. Ele atua principalmente em aquicultura, com ênfase na avaliação da sustentabilidade dos sistemas de produção aquícola, bioeconomia e economia circular. Isso inclui também estudos de toda a cadeia produtiva, com abordagens sociais, da economia neoclássica e ecológica, do balanço de nutrientes e energia, das interações com o ambiente, e isso eu tirei, assim, 90% do que ele tem no currículo dele, mas é só para dar uma ideia da bagagem que o professor Wagner carrega aí para poder contribuir com a gente. E, assim, eu não poderia deixar de registrar a presença aqui com a gente da professora Patrícia Valente, que ela também é pesquisadora, ela faz parte de várias redes de pesquisa e colaboração. Então, ela, só para situar, ela também possui graduação em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Pará, ela tem especialização em Ecologia e Higiene do Pescado pela Universidade Federal Rural da Amazônia, e ela tem mestrado, doutorado, pós-graduação pela Unesp, participa da rede de pesquisa Camarão da Amazônia e da rede de pesquisa e sustentabilidade na aquicultura. Ela atualmente é pesquisadora no consórcio de pesquisa Aquavita Horizon 2020, financiado pela União Europeia, desenvolvendo tecnologias inovativas em maricultura, em sistemas integrados de aquicultura. Então, a gente está em muito boa companhia, Donizete, né? Sim. Então, é isso, professor. Muito obrigada aí pela sua companhia. E aí, eu queria começar lhe perguntando o seguinte, professor, nesse contexto da tríplice hélice, professor, eu quero saber se o senhor realmente concorda que a universidade desempenha hoje um papel direto na inovação e no empreendedorismo, que é isso que os autores dos artigos científicos que a gente lê na administração asseguram. E se o senhor puder, fale para a gente como que
começou aí esse construto da tríplice ou tripla hélice, como muitos chamam. É um prazer estar aqui, Rosana. Tá? Obrigado por todos os seus elogios, pela apresentação. Eu agradeço muito essa oportunidade de poder compartilhar um pouco do conhecimento que a gente tem com vocês. A Rosana é uma pessoa maravilhosa, fantástica. O Donizete conheci mais recentemente, então nós nos sentimos muito à vontade de estar aqui nesse momento conversando com vocês. A ideia da tripla hélice, ela surgiu nos Estados Unidos já há muito tempo, né? Porque no Brasil a gente tem uma tradição das universidades muito mais voltadas ao investimento do Estado. Então, o Estado cria universidades. Nós temos uma quantidade enorme também de universidades particulares, mas as universidades mais voltadas à pesquisa são as públicas. Já nos Estados Unidos, não. Muitas universidades, inclusive muitas das famosas atualmente, elas foram criadas por ações do setor privado. O setor privado queria investir em determinado produto ou em determinado serviço. Então, para você ter um produto novo, você precisa de pesquisa. Para você produzir pesquisa, você precisa de pesquisadores, né? Você precisa de mão de obra qualificada para trabalhar na sua empresa que vai gerar aquele produto, né? Trabalhar não só nas linhas de produção, né? Não só essa mão de obra um pouco mais menos intelectual, mas precisa também de uma mão de obra intelectualizada. Então, em várias regiões do país, dos Estados Unidos, né, há muitas décadas atrás, o setor privado, empresários, fizeram acordos com os governos e criaram regiões de produção ou, mais recentemente, de prestação de serviços. Então, aí se criou a universidade, não tinha você precisa gerar massa crítica, você precisa gerar pesquisa e você precisa gerar mão de obra qualificada. Então, para isso, cria uma universidade. Você precisa produzir, então você cria o parque industrial. E onde entra o governo? O governo entra dando subsídios, dando infraestrutura, por exemplo, levando energia, levando transporte, né, por meio de estradas de rodagem, por meio de ferrovias, e aportando capital também, aportando dinheiro, porque o governo aporta muito dinheiro nas universidades privadas nos Estados Unidos. Então, essa combinação entre a geração de conhecimento e mão de obra qualificada com a produção e com a administração, que seria o governo, gerou essa ideia vitoriosa nos Estados Unidos, que foi chamado depois de tripla hélice. Tripla hélice porque os 3 pontos são importantes para ela girar, para ela funcionar, né? Por isso que deu-se o nome de tripla hélice. Esse modelo, ele foi implantado também em outros países, e no caso do Brasil, e outros países que têm mais tradição de pesquisa em universidades públicas, a gente encontra um pouco mais de dificuldade nessa integração com o setor privado, devido à burocracia que as universidades públicas obrigatoriamente precisam ter, né? Isso não ocorre só no Brasil, essa burocracia em outros países também, e assim por diante. E no caso das universidades privadas, professor, o senhor percebe uma diferença muito grande assim do papel no Brasil e fora do Brasil? Sim, as universidades privadas, elas têm uma oportunidade fantástica de ocupar esses espaços, porque como elas têm mais facilidade para contratar pessoas, demitir pessoas, tem muito menos burocracia para usar dinheiro, para usar os recursos, né, para instalar empresas dentro da sua estrutura. As universidades privadas no Brasil, elas não têm ocupado esse espaço na tripla hélice, ou poucas.
né, têm feito isso, mas elas têm um potencial muito maior do que as públicas, né? Elas precisam de investir em profissionais qualificados, que iriam dar início, dar esse start, né? Então precisaria ter um certo investimento inicial, que é bem pequeno, perto da quantidade de recursos que pode ser alavancado para essas universidades, tanto para pesquisa como para inovação, né? Então eu vejo que falta um pouco de arrojo para as universidades privadas no Brasil crescerem nessa questão da pesquisa. E esse arrojo vem principalmente da contratação de profissionais qualificados com tempo hábil para atuar nessa área e captar 5, 10, 20 vezes o seu salário, por exemplo, em recursos para a universidade. Quer dizer que seria um investimento altamente vantajoso. Nossa, é uma oportunidade que está aí, então, né? Sem dúvida. Nossa, que bacana. E, professor, assim, a gente sempre fala de três hélices, né? Mas aí, quando foi em 2018, vieram 4 pesquisadores, que foram Karayanis, Grigorand, Campbell e Stamati, e propuseram mais 2 hélices para sustentar esse ecossistema da inovação, que foram a hélice da sociedade e mais a hélice do meio ambiente. Aí eu queria que o senhor pudesse dizer para a gente como o senhor vê a integração de mais esses 2 elementos a essa estrutura gigante aí da inovação. Esses elementos, eles são bastante interessantes e eles decorrem do crescimento da população, do crescimento dos setores de produção, né? Cada vez mais se considera que a interação com a sociedade é importante. Então, o feedback que a sociedade pode dar, né, para esses 3 setores iniciais, que é a universidade, órgãos de governo, eh, e as empresas, né, é muito grande, porque afinal a sociedade é o usuário final dos produtos que vão ser gerados. E o meio ambiente se tornou extremamente importante, porque veja bem, o que, que é um processo de produção? Né? Um processo de produção seria o uso de recursos naturais que vão ser transformados em algum bem qualquer de consumo pela sociedade. Se esses recursos naturais se esgotarem, você não consegue produzir nada. Então a indústria desaparece e desaparece a economia. Quer dizer que a economia ela é totalmente dependente dos recursos naturais. Então já há bastante tempo, né, que as grandes cabeças na área econômica colocaram o ambiente como como tendo um papel central na economia. Além de tudo, esses processos geram resíduos que são devolvidos para a natureza. Se a natureza não tiver a capacidade de reciclar esses resíduos na mesma taxa que esses resíduos são lançados pelos sistemas produtivos, nós vamos ter um acúmulo desse tipo de material, desses subprodutos, que seria a poluição. Isso vai comprometer a vida das pessoas e os próprios processos produtivos. Então, a incorporação do ambiente e da sociedade, né, nesse grupo, né, quer dizer que ao invés de tripla hélice, a gente teria 5 hélices aí para movimentar, faz sentido, sim. Faz bastante sentido. E isso acaba sofrendo uma pressão maior, o senhor acha, com a aproximação dos prazos da Agenda 2030, o senhor acha? Sem dúvida, porque a Agenda 2030, ela se originou da Rio+20, né? De toda a discussão que foi feita durante a Rio+20, ela ratificou a Agenda 21 e colocou os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Ela foi assinada por todos os países membros da ONU, se eu não me engano, não faltou nenhum para assinar. Então, eles têm esse compromisso e os financiamentos internacionais cobram as metas estabelecidas e esses compromissos, né? Quer dizer que a gente precisa realmente mostrar
que está havendo um esforço para atingir esses objetivos, já que nós somos signatários da Agenda 2030. Então, sem dúvida, isso faz diferença, sim. Uhum. E aí, um outro tema também complementar e muito alinhado à tripla hélice é a questão da inovação aberta. Aí eu queria saber do senhor como que o senhor vê esse movimento da inovação aberta e como isso se reflete na ciência. Eu queria que o senhor desse algum exemplo, inclusive, desses projetos que o senhor participa. Sim, o termo inovação aberta, ele é pouco claro e ele é utilizado com muitos sentidos diferentes. E parece Então, que o senhor tem até algumas críticas, né, professor? tem sim, algumas sim. Eu posso até citar, né? É, o que acontece é que, de um modo geral, a gente pode definir inovação aberta a um processo que aconteceu das empresas elas abrirem os seus departamentos de pesquisa e desenvolvimento. Porque até há algumas décadas atrás, as empresas elas eram muito fechadas, porque se falava muito em segredo industrial. E elas contratavam talentos dentro da sua área de atuação e se assumia que esses talentos iriam gerar os produtos, iriam ter as ideias, né, idealizar aqueles produtos que vinham atender as necessidades de mercado. Se constatou que esse fechamento em relação à sociedade estava sendo prejudicial, porque com os meios de comunicação se tornando muito mais rápidos e muito mais eficientes, né, desde o surgimento do telefone, depois do surgimento da internet e tudo mais, se verificou que não dava para uma empresa, ainda que fosse uma gigante, manter um departamento de pesquisa e desenvolvimento totalmente atualizado, conectado para propor os produtos de interesse. Então começou a se estabelecer a ideia de que precisava haver cooperação, até entre os concorrentes, né? E que esses departamentos de pesquisa e desenvolvimento, eles precisariam interagir com cientistas, com pesquisadores de institutos de pesquisa, de universidades, e inclusive com a sociedade, principalmente com os consumidores. Então, passou-se a submeter essas ideias, né, a trocar ideias, a conversar com outros pesquisadores de fora da empresa. Então, basicamente, essa ideia de inovação aberta vem daí, vem de você não ficar restrito à sua empresa e ao segredo dos seus produtos. Claro que ainda existe uma série de segredos industriais, né? Uma das formas de você fazer inovação aberta e de você trazer um monte de ideias novas é quando você tem um problema, a empresa tem um problema, ela pode criar um ideaton, né, e depois um hackathon. Então ela se atribui um prêmio e se coloca um monte de, geralmente, pessoas jovens, né, pequenos empresários, alunos em nível de graduação e pós-graduação, para, desculpe, E a gente, assim, para de tudo que é profissão, né? isso, de tudo que é profissão, para pensar nas soluções, e são propostas muitas soluções, e que o que se observou é que com isso se consegue soluções mais ligadas no que a sociedade realmente precisa, do que se você tiver um grupo de cientistas e desenvolvedores, né, de P&D, só dentro da empresa. Então, essa ideia de inovação aberta, ela cresceu muito, né? A crítica que eu tenho a esses ideatons e hackathons é que muitas vezes você tem muita gente trabalhando para gerar ideias para a empresa. Se a empresa fosse pagar para todas aquelas pessoas trabalhar para eles e gerar alguma coisa, né, essas ideias, que depois, como é aberto, qualquer um pode aproveitar as ideias, né?
isso seria um custo muito maior do que o prêmio que é dado. Então, muitas vezes as pessoas elas são mais ou menos usadas, né, nesse sentido. Então, a gente precisa tomar um pouco de cuidado com isso. Por exemplo, na hora de participar do Ideatom, pode ter alguma cláusula que a ideia é sua, e se a empresa quiser aproveitar, ela vai precisar licenciar. Alguns têm, né, outros não, né? Seria importante que os participantes mantivessem a propriedade intelectual daquilo que eles estão criando, que para a empresa ainda é um lucro enorme, porque se criar uma ideia e depois a empresa for investir naquela ideia para desenvolver, né, o produto ou o serviço ou o processo, ainda assim essa ideia é muito barata, ficou muito barato para a empresa, né? Então, os jovens, principalmente que participam dessas atividades, seria bom tomar um pouco, pensar um pouco nessa possibilidade, né? É interessante participar muito, se aprende muito com isso, né? Se tem experiências muito boas, mas precisa se pensar um pouco para não ser explorado, né? Essa seria a crítica. Com relação à ciência, a ciência hoje, ela está se transformando numa ciência mais aberta também. A ideia é que, como a maior parte dos investimentos em ciência feito no mundo todo é recursos do governo, né, a gente tem um investimento muito forte de empresas no desenvolvimento, mas seria na parte final do desenvolvimento dos produtos. A parte inicial do desenvolvimento, as ideias, né, a parte mais básica do conhecimento científico é investimento governamental. Algumas áreas, como por exemplo a indústria farmacêutica, os investimentos das empresas chegam a cerca de 70% em relação aos investimentos do governo. Mas em outras áreas é o inverso. O governo investe uns 70% e as empresas uns 30%. Então, hoje se corre a ideia de que essa pesquisa feita com recursos públicos precisa ser pública. Então, se os grandes projetos internacionais, como por exemplo, do Horizon Europe, que é o maior programa de pesquisa da Europa, talvez do mundo, eles exigem que você tenha um sistema de dados abertos. Então, você coloca seus dados em repositórios e esses dados ficam disponíveis para outros pesquisadores que queiram aproveitar para fazer outras pesquisas. Você pode colocar um período de embargo, que é o período para você concluir o seu trabalho, fazer as suas publicações, né? Por exemplo, por 2 anos os dados estão lá, mas eles não estão disponíveis. E Ou vem 3 anos. funcionando isso, professor? As pessoas vêm respeitando? Olha, vem sim, porque as agências elas são muito rigorosas, né? Se você não faz isso, quando você submete o projeto, né, você já precisa ter um plano de conservação dos dados, né, e de manutenção desses dados. Então, a agência quer saber se esses dados vão ficar abertos, aí você já se compromete que os dados vão ficar, e como eles vão ser administrados de modo que eles se tornem acessíveis para outros pesquisadores, né, e para quem se interesse por eles. Existem vários repositórios internacionais que estão sendo criados, que já têm curadores e uma estrutura para manutenção desses dados. Então, se você não deposita os dados no repositório, não aprova o teu relatório, você é obrigado a devolver o dinheiro, né? E tem Por alguma exemplo, o forma de Aquavit controlar isso aí? Tem uma forma de tem, controlar? tem porque quando você deposita no repositório, o dado está lá disponível. Não, Então mas você manda. assim, no sentido, por exemplo, o senhor fez a pesquisa, aí coloca os seus dados lá. Aí eu vou lá, pego os seus dados e publico, sei lá. Sim. Então, isso daí tem sido uma questão que muitos pesquisadores têm reclamado, né? Têm contestado, porque eles acham que alguém teve todo o trabalho para obter os dados, né? Por outro lado, é, você obteve aqueles dados com recurso público, então aquilo pode se tornar público. Existem vários pesquisadores também
até certo ponto, oportunistas, que pararam de obter dados. Eu vou trabalhar só com esses dados que já têm disponíveis, né? O que não deixa de ser uma economia, porque se você consegue gerar conhecimento com aqueles dados que já foram obtidos, gerar conhecimento novo, é uma grande economia para a sociedade que financia as pesquisas, né? Agora, os repositórios, eles têm um sistema de estatística, né? Que você pode entrar lá e saber quem usou teus dados, quando que isso foi usado, quem usou, né? Para que usou. Então, o repositório ele funciona como uma biblioteca, né? Biblioteca tradicional, agora deve ser tudo eletrônico, né? Mas você tem uma fichinha lá que o livro entrou em tal data, todas as pessoas que tiraram aquele livro, quantos dias ficaram com o livro, é, nessa ficha tem todas as características do livro, então é um repositório bem organizado, bem feito, ele funciona bem sim, e a agência de fomento tem como checar se os dados estão lá. Claro que o pesquisador, se ele quiser segurar uma parte dos dados, não dá para saber, né? Mas ele tem um compromisso, ele assina um compromisso para disponibilizar esses dados nesses repositórios. No Brasil, isso já começou a funcionar também com as agências brasileiras. Por exemplo, a FAPESP já exige que você faça um plano de conservação dos dados quando você manda um projeto de financiamento na área de pesquisa, né? Na área de inovação, eu acredito que ainda não, porque na área de inovação você tem a proteção da propriedade intelectual. Na pesquisa também você tem como proteger, né? Você pode garantir, embora você disponibilize os teus dados, mas existem mecanismos para garantir a propriedade intelectual de quem gerou, se isso for ser usado depois comercialmente. Mas é uma ideia que veio para ficar. Eu acho que dificilmente isso vai mudar no curto prazo. Entendi. Que é essa tendência da colaboração mesmo, né, professor? Isso mesmo, para que haja maior colaboração e maior aproveitamento do esforço de pesquisa. Entendi. Ô, professor, aproveitando que o senhor está conosco aqui hoje, né? Essa rede de colaboração, qual é o marco inicial da rede de colaboração? Como é que o senhor vê essa rede de colaboração em relação ao governo, às instituições de ensino, às empresas e outros atores que fazem parte da rede de colaboração? Como é que o senhor vê isso? Qual que é o marco? Qual que é o futuro disso? Como é que o senhor percebe isso? Não, eu vejo que a tendência é aumentar, cada vez mais isso crescer, né? Se a gente pensar em termos de colaboração entre pesquisadores, os projetos em rede, as grandes redes, geralmente levam a descobertas mais importantes. Eu coordeno redes de pesquisa antes do pessoal chamar de rede. O pessoal chamava de projeto integrado, e outros nomes, né? Desde do século passado, né, dos anos 90, eu coordeno redes de pesquisa criadas pelos ministérios de Brasília, pelo CNPq, por outros órgãos de fomento. É um processo complexo, antigamente muito mais complexo, muito mais difícil por causa das questões de comunicação e da falta de tradição. A gente ainda tem essa falta de tradição no Brasil. Os pesquisadores brasileiros, de modo geral, preferem trabalhar de uma forma individualizada, né? Mas isso porque é muito mais fácil você fazer pequenos projetos e estudar coisas menores. Quando você pensa nos grandes temas, naqueles assuntos realmente de maior impacto, é essencial que você trabalhe em redes de pesquisa para você conseguir sucesso e para conseguir competir, inclusive, com os pesquisadores internacionais. Com relação às redes formadas pela Tripla Hélice, eu vejo que a ideia está crescendo no Brasil também, né? A gente vê um envolvimento cada vez maior das universidades, pelo menos de alguns docentes, de parte das universidades. A legislação nova, o marco legal da inovação e o marco legal da pesquisa, eles criaram os NITs. Hoje toda a ICT é obrigada a ter um NIT, que é o Núcleo de Inovação Tecnológica, que deve dar suporte
para que o conhecimento se transforme em tecnologia e, posteriormente, em inovação e retorne para a sociedade, né? Abriu-se a possibilidade das universidades públicas abrigarem empresas dentro das suas estruturas e, principalmente, das empresas usarem os seus laboratórios. Então, eu vejo um crescimento nessas redes, nessa colaboração e na tripla hélice também. Por exemplo, quando eu fui diretor da agência Unesp de Inovação, nós criamos várias incubadoras de empresa. A Unesp é uma universidade que tem campos espalhados por todo o interior, né? Isso gera uma dificuldade bem maior em relação a nossas irmãs, que são a USP e a Unicamp, as outras estaduais paulistas. Os investimentos precisam ser pulverizados. Mas a gente criou uma rede de incubadoras, né, e criou incubadoras em vários campos e usando recursos que vieram do setor privado. Nós fizemos um projeto para o Santander, captamos esses recursos que qualquer universidade pode fazer, porque o Santander tem um departamento Santander Universidade, então qualquer universidade pública ou privada pode acessar o Santander. As privadas, eu volto a insistir, têm um potencial maior de captação, porque se reduz muito a burocracia, é muito mais fácil atingir os objetivos do banco, do financiamento, né? Falta um pouco de arrojo e a contratação de pessoal para colocar em posições importantes para conseguir ter acesso a esses recursos, né? E a ideia da gente que os alunos saiam do mestrado, doutorado, em condições de montar suas startups, também a gente tentou implantar dentro da universidade. Ao invés de você pensar em ser um empregado numa empresa ou no setor público, prestar um concurso, o aluno faria já a sua tese, sua dissertação, seu TCC, pensando em alguma coisa que ele vai desenvolver, que ele pode lançar no mercado depois, abrir sua startup, que seria uma empresa de tecnologia, né, com base tecnológica, e criar seu autoemprego. O mercado mundial mudou, quer dizer, as relações de trabalho no mundo todo mudaram. Então, antigamente, os empregos eram a principal fonte de ocupação, hoje a tendência é o autoemprego, que cada um tenha o seu próprio negócio, né? Então, nós precisamos formar empreendedores. É uma falha das nossas instituições de ensino, principalmente aqui no Brasil, né? Em vários outros países também, mas aqui a gente vê isso, que a gente não forma empreendedores. A gente forma alunos para sair, serem empregados em empresas, ou no setor público, ou virar pesquisadores. Professor, buscando aqui uma conexão, eu gostaria que o senhor me desse um overview com relação à inovação aberta, à rede de colaboração, a tríplice hélice, né? Elas são conectas ou conectadas, ou elas não são completamente distintas? E qual que é o cenário, né? O Brasil, comparando o Brasil com o mundo, aonde nós estamos? E se o senhor fosse verificar uma fronteira do conhecimento nesses temas, aonde que é a nascente, é a origem, o ponto focal, e a gente tem as principais questões envolvendo inovação aberta, rede de colaboração e tríplice hélice, professor? Bom, deixa eu ver se eu me lembro desde o começo. Qual foi a primeira pergunta mesmo, A conexão, professor. Donizete? A conexão Ah, dos assuntos. Quem começa primeiro? Quem startou esse processo? Foi a Tríplice Hélice? Foi a rede de inovação? Qual deles é a origem desse incremento na inovação? Qual deles? então, o que eu vejo é uma necessidade contínua das empresas de ter contatos, né? A ideia de inovação aberta, né, despertou nas empresas que elas precisam fazer contatos com pesquisadores, com cientistas, e que elas precisam também ter contato com os órgãos de governo. Por outro lado, houve uma sensibilização do governo de adaptar a legislação, então saiu o marco legal da pesquisa, o marco legal da inovação, colocando
criando facilidades, né, para que ocorra essa integração. E eu vejo que a grande maioria das instituições se envolveram mesmo, as universidades estão envolvidas de um modo geral. É que existem universidades muito grandes, então uma universidade é muito grande, você tem uma porcentagem ainda muito pequena de pessoas, né, ou de docentes e alunos envolvidos com inovação, muito pequena mesmo. A tendência é que isso aumente, né, à medida que as pessoas se conectem. O Isso é Brasil está professor, muito... Oi? esse ponto crítico de pequena quantidade de gente e falta de estrutura nas instituições de ensino é um caso brasileiro ou ele tá presente no mercado norte-americano ou europeu também? Não, eu vejo isso muito mais aqui no Brasil, porque as instituições europeias e americanas, elas têm o que a gente chama de niche aqui, né, que são os escritórios, eles chamam de escritórios de negócio, né, e de negócios tecnológicos, são muito bem estruturados e têm um corpo de profissionais muito qualificados, a maioria com doutorado, quer dizer, a maioria conhece pesquisa, conhece ciência, mas estão trabalhando nessa parte, e não estão fazendo pesquisa, eles estão lá para trabalhar nessa captação, nessa facilitação do processo de integrar as empresas com o governo e com as universidades. A gente tem instituições com departamentos com 20, 30 profissionais contratados. A própria Unicamp tem uma agência de inovação com um número grande de profissionais, é uma das universidades brasileiras que tem um NIT mais ativo, mais organizado, e que arrecada bastante recursos em função disso, né? Nós estamos muito atrasados em relação a outras instituições, a outros países, né? Países, por exemplo, que têm sua economia baseada em produtos tecnológicos, como Japão, principalmente os países menores, como Israel, Suíça, Suécia, tem populações muito pequenas, né? A Alemanha já é um país maior, mas também tem base tecnológica. Eles são muito bem estruturados e as pessoas saem da sua graduação já pensando em abrir o seu negócio, em abrir sua startup tecnológica. E eles precisam de tecnologia universal, porque eles têm um mercado consumidor muito pequeno, né? Várias vezes participando de reuniões com representantes desses países, eu fui enfático, inclusive dentro da FAPESP, que eles falam, nós só estamos interessados em inovação universal, porque inovação universal atinge um mercado maior, não sei o que e tal. E eu sempre falo o seguinte, bom, para vocês que têm um mercado interno de 5 milhões de pessoas, 8 milhões de pessoas, vocês precisam vender para fora para garantir a qualidade de vida. Nós temos um mercado interno de 200 milhões de pessoas. Então, no caso do Brasil, a gente não precisa pensar em produtos universais. E a gente tem uma quantidade de necessidades desses habitantes, dessas populações, gigantesca. Então, a gente tem o mercado, a gente tem as necessidades e a gente tem a competência, porque nós temos uma quantidade de pesquisadores por 100 mil habitantes bastante considerável, né? Então, a gente pode pensar em inovações para o mercado interno, para o nosso próprio país. O Brasil é um país que, no ranking da inovação, ele está na frente. O povo brasileiro é muito inovador, né? Mas e muito empreendedor. Mas quando a gente vê o empreendedorismo e a inovação de base tecnológica, o Brasil, eu não lembro o valor exato, mas deve estar no número 50, por aí, perto do 50º, porque os nossos cidadãos, eles empreendem, investem em coisas mais simples, por exemplo, eles abrem um carrinho, abrem uma fábrica de doce, tem um carrinho de pipoca, um carrinho de cachorro-quente, eles descobrem um jeito de vender café no metrô, tudo isso é empreendedorismo e é inovação, você inova no seu modelo de negócio pegando oportunidade, né? Acontece uma tragédia qualquer, cai um viaduto, o trânsito fica congestionado, aparece um monte de gente vendendo biscoito, vendendo água. Veja bem, esses caras são todos empreendedores. Então, quando é feito um ranking, o brasileiro é um povo altamente empreendedor. Agora, quando a gente pensa em
empreendimentos de base tecnológica, o Brasil está muito atrasado, muito, muito atrasado mesmo. E a gente teria que aproveitar essa cultura empreendedora do nosso povo e essa criatividade que o nosso povo tem, né? Professor, a professora Patrícia está falando aqui das empresas filhas da Unicamp, da Unesp, da USP, etc. Ela pode falar? Pode Patrícia, sim, professora Patrícia, ótimo. tá com o microfone aí? Ah, não, que eu não estou na entrevista aqui. Não, que eu lembrei que tem as empresas. Pode falar, professora, é uma honra. Imagina. Tem as empresas filhas, lembra, Wagner, da Unicamp, que hoje é Isso. uma honra para eles terem gerado, que nem as universidades de Israel, que eles têm gerado, que tem as startups que depois são geradas empresas que geram impostos para o país depois, que a Unicamp tem, que das estaduais paulistas, a Unicamp é a que mais tem gerado empresas. Tem uma grande quantidade de empresas que hoje São Paulo já tem bastante. Você não quer falar a respeito disso? Isso é uma coisa muito interessante, porque a ideia é que a gente crie incubadoras e os ex-alunos eles fiquem incubados lá e recebam apoio da instituição até que a sua empresa se firme no mercado, porque empresas de base tecnológica, elas precisam de recursos, de equipamentos caríssimos. Onde é que elas vão, como é que elas vão comprar esses equipamentos? E não justifica comprar um equipamento desse. E nas universidades de pesquisa, você tem muitos desses equipamentos e muitas vezes eles são subutilizados, porque eles não são usados o dia inteiro. Então, a ideia é você ter empresas filhas, que são dos ex-alunos, quer dizer, você cria um vínculo dos ex-alunos com a instituição, né? Aqueles que vão para a área de empreendimento, de empreendedorismo, eles podem ser incubados dentro da própria instituição. E mesmo que eles vão para fora da instituição, eles manteriam esse vínculo, né? Então, eles seriam uma empresa filha da USP, uma empresa filha da Unesp, né? A UFSCar tem isso bem desenvolvido também, e a Unicamp, como a Patrícia falou, é a que mais desenvolveu esse sistema, esse modelo. Eu vejo como o melhor modelo para a gente transferir conhecimento e transferir tecnologia, porque a empresa ela deixa de ser pública, então ela tem uma facilidade muito maior, né, para negociar e para trabalhar com outras empresas, né, se o setor for business to business, né, o B2B, e mesmo para trabalhar com o mercado, coisa que a universidade tem muita dificuldade, né? As Mas isso está universidades acontecendo, professor, isso está acontecendo aqui em São Paulo, mas, na verdade, é uma tendência assim, internacional, né? Isso aí é. sim, isso já existe em outros países há muito tempo. Por exemplo, nós tivemos, eu e a Patrícia, com o cônsul de Israel há cerca de 3 anos, e ele explicou que Israel cria cerca de 1.000 startups de base tecnológica por Por ano. ano. Né? Se 1% dessas vingarem, né, você vai ter 10 empresas de base tecnológica por ano. Em 10 anos, você tem 100 empresas, num país menor do que a cidade de São Paulo, né? E com muito menos habitantes do que a cidade de São Paulo. Então, vejam, empresas de base tecnológica, que os rendimentos são bastante altos, né? Você lembra Por isso que daquela foto que eles mostraram de Israel? Todas aquelas empresas, Google, não sei, tudo veio de Israel. uma série de empresas que hoje são multinacionais famosas foram incubadas nas universidades de Israel. A Suíça, a mesma coisa, a Alemanha, a mesma coisa, né? O governo alemão tem um instituto na Alemanha que chama Instituto Fraunhofer. Esse instituto ele é de ciência, mas de ciência bastante aplicada, já num nível tecnológico. Para cada marco que o governo alemão coloca, marco não é mais, né? O euro, desculpe. Para cada euro que o governo alemão coloca no Instituto Fraunhofer, ele recebe em impostos arrecadados pela venda dos produtos e serviços que foram gerados naquela pesquisa, é, equivalente a 4 vezes a 4 euros, né? Então, seria equivalente a 4 vezes o investimento. Então, na Alemanha, não existe nenhum investimento melhor do que em pesquisa.
Quer dizer que o contribuinte, né, vai apoiar o governo a investir em pesquisa, porque você tem um retorno, é um retorno em impostos. Em Israel, o retorno é maior, é mais de 5 vezes, né, em impostos arrecadados, não é em faturamento das empresas. Hoje, no Brasil, nós já demonstramos que as empresas filhas das universidades públicas do Estado de São Paulo, elas têm um faturamento maior do que o Estado investe nelas. Quer dizer que o Estado investe e isso gera um crescimento econômico equivalente a uma quantidade de recursos bem maior do que o Estado aplicou, né? Mas nesses países, eles têm o cálculo do imposto arrecadado com as descobertas, né? Então vejam que é um investimento extremamente importante. Uma outra E forma de aí, você... professor, e aí, voltando àquele seu raciocínio, se for pôr na ponta do lápis aí, se fosse uma empresa privada, no caso, uma universidade privada investindo, esse retorno também viria, né? Sem dúvida nenhuma, viria mais fácil e mais rápido. Mais fácil e mais rápido, com certeza. As universidades privadas têm muito mais facilidade de conseguir atuar nessas linhas. E tem menos burocracia, né? Isso, muito menos burocracia e com pouco investimento. Ô, professor, Pode falar. aproveitando essa fala do professor, vou pedir para o professor o calor da indignação do professor. Então, eu vou fazer uma pergunta provocativa. E talvez o professor não tenha uma resposta para a gente quantificar, mas eu perguntaria para o professor o seguinte: considerando os recursos disponíveis pelas agências de fomento, pelo governo brasileiro, pelo Santander e outras instituições nacionais e internacionais, quanto o Brasil deixa de impactar o seu PIB ou de fazer um crescimento econômico por não ter capital humano, intelectual, para fazer inovação fluir de forma circular dentro da economia brasileira? O professor tem alguma ideia? Fique à vontade para fazer um chute, não tem problema, mas pelo menos para a gente ter uma dimensão disso no impacto da economia, de empregos, por conta de não saber lidar ou saber ter um processo, que a gente está aprendendo dentro do doutorado da Uninove, que tem que ter aprendizagem sistemática, incorporação desse processo para fazer uma empresa ter competitividade, continuar viva no mercado, tem que estar atento com um produto inovador, com uma estrutura onde tem pessoas, capital intelectual, processos para fazer isso, e a gente vê um país como o Brasil tendo recursos. E a pergunta para indignar, que eu gostaria um pouquinho do ódio do professor, ou do amor pelo país, dizendo qual é esse impacto no nosso PIB, por conta da gente não ter uma estrutura, uma linha de produção tecnológica como tem em Israel, como tem na Coreia do Sul, como tem no Japão, como tem na Alemanha, como tem nos Estados Unidos. Qual é o impacto disso comparativamente com os outros países, professor? Se o senhor puder dar essa dimensão. Então, eu não tenho números, mas certamente é bilhões de dólares. A gente perde bilhões de dólares por ano, com toda certeza. Nós temos tudo, nós temos inclusive as matérias-primas. Os outros países eles precisam da importação de matéria-prima para poder produzir. Então nós exportamos as matérias-primas por um preço muito baixo e depois compramos os produtos tecnológicos e o know-how, né, essa tecnologia que eles geram por um preço muito alto. Então, com certeza, as nossas perdas são da ordem de bilhões de dólares. E para finalizar, assim, professor, depois desse choque no nosso coração, assim, o que eu ia perguntar, como o senhor sabe, nós estamos tendo esse bate-papo aqui no contexto dessa disciplina de inovação do nosso programa de pós-graduação, do doutorado acadêmico em administração. Mas, no apanhado geral, assim, que eu ia lhe perguntar, o que se espera, na sua opinião, de um aluno de doutorado, ou, se for ampliar mais o escopo, de um aluno de pós-graduação no Brasil, para promover essa transformação neste século. E eu soube também que o senhor vai promover, em julho agora, né, de 2022, um curso rápido, né, de 6 horas, sobre justamente inovação
apresentando todo esse movimento transformador enfim, desse movimento de geração de patentes, de publicação dos achados científicos dos alunos e como que isso está virando negócio, né? Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso para a gente encerrar aqui o nosso papo. Ótimo. O que se espera de um aluno de doutorado, de mestrado, né, na Universidade do século XXI, é que ele cumpra basicamente tudo que ele fazia no século passado e ainda inclua mais algumas coisas. Porque antigamente você precisava fazer pesquisa voltada para a publicação, né? Então se pensava que a publicação científica era o final, né, do seu trabalho. Hoje a sociedade cobra muito mais. Então se espera que quando ele faça o seu levantamento bibliográfico, ele faça também um levantamento das patentes e das inovações que existem. Tem softwares para isso, inclusive tem softwares gratuitos até. Então é mais fácil você levantar as patentes e as competências tecnológicas na sua área de trabalho até do que você levantar a parte científica, né? Então, isso é possível. Ele deve considerar isso na elaboração dos seus projetos. E ele vai desenvolver o seu trabalho de uma forma adequada, dentro de todos aqueles critérios internacionais exigidos para a ciência, né? Para fazer uma ciência de alto nível. Só que, no final, além de defender sua tese e publicar, ele vai divulgar isso para a sociedade. Isso é muito importante, e essa divulgação pode ser feita de uma forma simples, construindo vídeos, construindo cartilhas, construindo manuais, né? Que de forma simples, que isso possa ser compreensível pela sociedade em geral, e mais, ele vai tentar verificar onde que aquele conhecimento, né, como que aquele conhecimento pode ser transformado numa tecnologia, né? E o ideal é que ele crie a sua startup, porque os empregos estão cada vez mais difíceis, cada vez mais o mercado de trabalho muda nesse sentido de se ter seu próprio emprego, cada um ser dono do seu próprio negócio. Então, se espera que esse aluno, ele, além de publicar os seus artigos científicos, ele divulgue para a sociedade a informação que ele obteve, ele analise a possibilidade dele transformar isso num processo tecnológico e ele tenha a habilidade de empreender e criar sua própria startup, de preferência utilizando algum conhecimento que ele próprio gerou, né? Durante o seu período de formação. Esse curso nós planejamos porque existe muito pouca informação. Os próprios professores têm muita dificuldade de orientar os seus alunos nessa linha, né? De alinhar esses alunos com a Universidade do século XXI, que a gente vê isso já muito sendo praticado com muita tranquilidade em vários países do mundo, mas não ainda aqui no Brasil. Então, o título do curso é Transforme sua pesquisa em produto ou serviço e crie seu autoemprego. Quer dizer, você vai transformar aquilo que você está pesquisando num produto ou num serviço, e a partir daí você vai abrir a sua microempresa, pequena empresa ou empreendedor individual e vai poder trabalhar com isso, né? Não precisa de depender do mercado de trabalho para ser absorvido ou de um concurso público, que estão cada vez mais escassos. 6 horas é um tempo pequeno, mas é o suficiente para a gente passar uma série de informações que vão mostrar que isso é perfeitamente factível, porque para os professores tradicionais e para os alunos tradicionais, a gente está muito acostumado dentro dessa linha de fazer pesquisa, publicar, fazer pesquisa e publicar, né? Então, o que eu quero é fazer uma provocação e mostrar como que isso é possível, né? Então, esse curso vai mostrar os caminhos para isso e que cada um vai tentar trilhar. Ele se adequa muito bem aos professores, né? E também aos alunos, que podem despertar
para esse lado mais empreendedor. Né? O que a gente espera é que a nova geração faça as mudanças. É difícil a geração mais antiga fazer as mudanças, né? Mas a nova geração precisa fazer as mudanças, até por uma necessidade deles, porque não vai ter emprego. Então, eles precisam entrar nessa nova ordem mundial. Não adianta você migrar. Bom, o brasileiro, durante muito tempo, andou migrando para outros países por causa de emprego, né? Mas muitas vezes os empregos são empregos que exigem baixa qualificação. Os empregos de alta qualificação estão cada vez mais escassos e cada vez mais as pessoas com alta qualificação precisam ter as suas empresas de prestação de serviço ou de produção, né? E não é tão complicado, isso daí é uma coisa que dá para fazer, é isso que a gente vai tentar mostrar no curso. E aí já ajuda a gente a desenhar as nossas pesquisas, pensando em lá na frente já fazer essa adaptação para o mercado. Exatamente. Você pode fazer pesquisa de alto nível, publicar em revistas de alto nível, patentear e colocar no mercado. Nossa, muito legal mesmo. Muito obrigado, viu, professor? Muito obrigado, viu, professora Patrícia? A gente vai voltar a falar, hein, professor? Vou pedir ajuda para o senhor para me salvar aqui do ICT da FATEC. Obrigado, Rosana, de você ter feito essa conexão com uma pessoa tão maravilhosa que nem o professor Wagner e a Patrícia. A Rosana não tem preço, professor. Ela é uma pessoa muito bacana, realmente, maravilhosa, é verdade. Isso é propaganda enganosa. Não, ela trabalha... professor, ela é notívaga. Ela, 3, 4 horas da manhã, ela está fazendo coisa lá. E passa o WhatsApp para a gente, professor. Eu vejo no WhatsApp, professora Patrícia está online. As duas estão. Rosana vale ouro. Obrigada, muito obrigado, gente, professor. Fique com Deus. Obrigado, obrigada. Patrícia. Foi um prazer, viu? Espero que esse nosso bate-papo possa contribuir aí com os alunos da pós-graduação sobre a inovação, que possa abrir as ideias, que possa dar uma esperança sobre um campo de pesquisa melhor, mais inclusivo, cheio de oportunidades para todo mundo. Aí, muito obrigada. Foi um prazer, eu agradeço a oportunidade de poder compartilhar os conhecimentos com vocês. Obrigada, gente. Prazer, viu? Obrigado. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.